A providência ajuda os obedientes. A providência está com aqueles que assumem o seu chamado, passam pelo processo do amadurecimento. Quando o Frodo leva esse fardo agora, depois pra frente com o anel, você percebe um Frodo que começa falando que tem que matar o Gollum, por que o Bilbo não fez isso? E na história perdoa o Gollum. E o fato dele perdoar não fez ele ficar pronto, ele fracassa. Mas o Gollum arranca o dedo dele. O Tolkien trabalha isso muito bem. O Frodo tá pronto, mas não pra ter o sucesso pleno, ele depende da providência. Mas ele tá pronto pra perdoar. Talvez foi o último ato heróico do Frodo, porque ele não consegue jogar o anel. Ele fracassa com relação ao anel, mas ele vence e sai vitorioso com relação ao Gollum. Ele perdoa o Gollum. E você percebe todos os personagens sendo amadurecidos. O próprio Aragorn, talvez um dos maiores, né, da história, ele começa como o passo largo que fala, eu não posso ser rei ainda, eu tenho que merecer. Essa construção ela é muito bonita. Todo mundo tá amadurecendo. Uns morrendo, outros sobrevivendo. Mas todo mundo tá amadurecendo na obra. Tem uma orquestra silenciosa que tá fazendo a coisa florescer. E você percebe que o foco não é a batalha. O nosso foco não é lutar contra demônios e anjos. É vencer o próprio pecado. Que Cristo vence o pecado em nós. Mas o pecado vencido, o mal não fica de pé. O anel jogado ali em Mordor acaba a luta. Porque o lance não é o embate. É a luta pelo próprio coração. Tanto que a morte do Frodo é a despedida. Ele tem que ir embora. Porque ele sobreviveu, mas não é mais o mesmo. Tem um fardo, um cansaço que não passa. E não passará nessa vida. Eu acho que essa analogia é muito linda. Não passará nessa vida. Fala, peregrino! Olha só, já estamos chegando ao final da jornada da segunda temporada. E o que a gente vivenciou até aqui foi sensacional, mas continuamos! E, sem sombra de dúvida, para continuar, vez ou outra, temos desafios da caminhada. Por que não pensarmos em balrogs que aparecem? E quando aparece um balrog, você sabe o que você tem que dizer, né? E eu volto pro meu inglês das ruas aqui. Eu volto pro meu inglês das ruas aqui, chamado aqui pela galera. You shall not pass! Você não vai passar! E é o seguinte. Achei... é o seguinte... Depois de uma polêmica aqui na abertura, nós vamos dar sequência aqui falando o seguinte, que a gente precisa enfrentar os desafios da caminhada. E para enfrentar os desafios da caminhada, eu preciso aqui dos meus co-hosts zoeiros, que estão me zoando nos bastidores. Gente que eu amo odiar. Meu amigo Guilherme Amarino. Aê! E Matheus Ojapa. É a abertura mais zoeira, reta final, é isso aí. O pessoal começa com você. Não fui, não. Reta final, é isso aí. Porque tá ainda você cortado acha que ainda. eu sou do contra, cara. Tem cortes aí. Eu não te zoei. E é perigoso o B ter colocado em esse tipo preto de... e branco a parte toda do erro aí. Espero que não tenha ido pro ar. Olha, eu não quero deixar ninguém falar, né? Chamou com roxo e tá só falando. Na verdade... Não, mas calma lá. Na verdade, eu acho... Você sempre tem esse problema de ficar brigando. Não, mas a gente já tá no reta final, né? Mas você que contrariou ele, Gui. Eu tô chateado com você. Desculpa. Eu dei risada fora de hora, me perdoa, meu irmão. Sabe aquele bullying que zoava na escola, na aula de inglês, quando você ia falar uma coisa e o bully que tava fazendo fisc? O bully fazendo fisc? O cara que acha que fala inglesinho certinho, né? Aí vai lá nos Estados Unidos e a pessoa fala assim, não tô entendendo o que você tá falando. Não é a das Acontece. Não é das ruas. Entendeu? O das ruas as pessoas entendem. O das ruas a pessoa fala, hey India, how are you? Acontece também. Mas aí, você podia chamar o convidado em inglês, né? Você não acha? Eu também acho. Você podia chamar o nosso convidado. A audiência pede isso, com certeza. A audiência pede isso. Olha só, o convidado da ocasião, vocês estão aí clamando aí por ele, é alguém que eu já tenho o privilégio de ter a amizade há longos anos, um amigo de caminhada, um cara que é fera em Tolkien, Star Wars e também em Naruto. E aqui nos bastidores ficamos sabendo também que, infelizmente, é One Piece. Mas nem todo mundo é perfeito. Infelizmente, né? Nem todo mundo é perfeito. Mas vamos chamar ele pra vir aqui, pra gente apresentar. Inglês? Come on, my brother! Giovanni Zardini! Aê! Caramba, tá vendo? Come on, my brother. Come on, my brother. Tá vendo aí? Tá vendo aí? O Zardini foi o primeiro convidado que cumprimentou os outros. Goiano, né? Educação de Goiás. Por favor.
Coloca, a gente não ensaiou o educação de esquema casa, aí. lá da roça, gente. Não, é isso mesmo, mantenha só aí. Tá bom. Isso. Prazer estar com vocês, gente. Coisa boa. Bom, hein? Zardini, esse aqui é o farda dele tá Peregrino. muito bonita, inclusive. Com toda a Sociedade do Anel. Cara, tá a sociedade toda aqui. E eu espero que eu não precise ser poliglota pra falar aqui com vocês. Acho que... Pra ele, sim. Não. Ela Não, em se Sila Lumen Nomentievo. Ok. Aí, ó. Essa aí a gente aprendeu. Gastou tudo. Essa aí a gente A gente aprendeu. aprendeu Alguns... Melon. Esqueci eles a palavra lembram. no meio. Eu nem E lembro. Namarie. Eu não Na lembro Maria, mais na nada. Maria. Na Maria tá aí. Deus. Tudo que eu falei nos últimos episódios eu não lembro de mais nada. Muito menos A verdade é que... uma língua me ensinada em Eu 3 gostaria segundos. de me lembrar dos últimos episódios. O que você gostaria de se lembrar aí da última temporada, antes dessa? A primeira, hein? Da primeira temporada. O que você se lembra, já? Eu não sei, eu nem apareci. Você apareceu apareceu nos sim, bastidores. Java, para. Eu sei como o pessoal é. Coloca o cara que nem apareceu pra falar. Pode falar, Gui. Você ficava se lembra. falando lá participando com o de todas as computador. gravações. Não, sim. Falava é com a verdade. gente do O computador. último episódio, talvez o melhor, foi com você. É verdade. Então, E aí? sobre não ter fim. O ser humano não consegue escrever fim. Eu me lembro que eu falei de One Piece no último episódio. Então, você sempre fala de One Piece. Todo episódio ele fala. Eu me lembro que eu falei de Zardini. One Piece. Seja muito bem-vindo ao Obrigado. Peregrino da Alvorada, que é esse caos. A gente, quando tá nesse momento já pensando em acabar a segunda temporada, ou os episódios propostos, a coisa fica meio assim, então fica à vontade aí, tá bom? Pra zoar também. Cheguei numa hora boa, cara. Cheguei numa É hora isso boa. aí, é Tô isso em aí. casa, viu? A Obrigado. gente- Privilégio estar com vocês aqui. Quanto conteúdo bom. Espero não atrapalhar. E quem sabe contribuir um pouquinho. Alegria estar com vocês. Zardini, conta um pouquinho pra gente aí sobre sua vivência na cultura pop, porque assim, eu que o conheço, tem uma galera que te curte também, você é um pastor presbiteriano, mas conta aí, como é que é a cultura pop na sua vida e como que isso faz parte da sua, da sua vivência, de como você tem vivenciado a sua história. Perfeito. Bom, eu sou um clássico gerado na década de 90 que não joga futebol. Então eu fui criado com Dragon Ball, com Pokémon, com Yu Yu Hakusho, que tinha hora marcada para poder assistir. Normalmente era às 11 da manhã, na Band, ou Sim. às 17 horas da tarde. Então ali foi a minha introdução no mundo da cultura japonesa da animação. E gostei muito. Mas passou um pouco o tempo, talvez o que mais me pegou em termos de explorar mais o mundo e viver um pouquinho mais isso foi um jogo de tabuleiro que o meu irmão ganhou de um tio nosso, já falecido, mas que sempre dava bons presentes pro meu irmão. Legal. Ele deu um extinto Hero Quest. Meu Deus. E é tão extinto que o do meu irmão também desapareceu. Eu acho que foi uma mágica que aconteceu aí no mundo, que os exemplares De sumiram. Hero Quest sumiram. Sumiram, não existe, cara. Procura aí no Mercado Livre contar No um Hero limbo, Quest. caiu no limbo Caiu. de fato. Cara, eu Coloca- brincava isso com aí. isso. Eu jogava isso assim, menino, assim. Aquilo foi fascinante demais. Aquilo ali foi uma dose de dopamina muito forte pra minha cabeça. Mas eu gostei muito do mundo fantástico. Mundo esse que depois a gente foi descobrir que foi tremendamente ou diretamente influenciado por Tolkien, né? Sim. Talvez o É. pai da fantasia clássica, dragões, elfos, raças, anãos e tudo mais. Você sabe o que é Hero Quest? Não joguei. Cara, é um jogo de tabuleiro de D&D, assim. Que legal. É os mesmos princípios de D&D, só que não é RPG de mesa, é um jogo de tabuleiro. Tinha um mestre. Era um conceito que pra época talvez estava fora de hora pra nós, da nossa geração. Porque nos Estados Unidos era muito comum o RPG e o mundo de fantasia pros jogos de mesa. E chegou no Brasil meio que sozinho. Tanto é que depois dele nós temos uma lacuna aí de décadas sem coisa do nível. E ali foi talvez a minha porta de entrada. Dali pra diante, desenhando sempre gostei muito de desenhar. Então as animações sempre fez parte do meu mundo. E o Hero Quest me ajudou muito a gostar do universo fantástico. Futuramente, na adolescência, quando eu conheci mais da cultura fantástica, eu não deixei de lembrar do falecido Hero Quest. Escudo do Mestre, campanhas, aventura, cada um com seu personagem, suas habilidades, progressão na aventura, aquele desafio de o medo de perder, de perder pro escudo do mestre ali, o mestre com seu escudo, com seu exército e tudo mais. Aquilo ali foi muito impactante para mim. Segunda instância depois dessa,
Eu percebi aqui no estúdio que tem vários gibis, né? E, sobretudo, bastante X-Men. Deve ter algum fã de X-Men por aqui. Quem será? Só grava drops sobre isso. Então, mas aí foram alguns gibis perdidos, tanto da Turma da Mônica quanto do X-Men que tinha lá em casa. Esses não eram nossos. Meu pai não tinha o hábito de comprar gibi pra nós. Mas uma tia minha, que sempre comprava pras filhas, acabava meu pai pegando esses gibis e levando lá pra casa. Foi ali que eu conheci o Wolverine. Legal. Fantasia clássica, marrom com amarelo. Você tinha mais ou menos que idade, só pra... Isso daí é pra 8 anos. Pô, literatura jamais... 7 anos. Literatura de X-Men Densa. jamais densa, né? Não, eu lembro de participar, de ler e florear a página sem entender nada. Mas a animação sempre linda, né? Assim, sempre muito bem feita. Aquela época é uma época muito dourada pros traços, né? Sim. Então, essa foi a introdução. Já robusta, eu considero até robusta. Mas pra quem não jogava bola, não jogava basquete, não brincava de bete na rua, tava bem abastecido. Essa foi a minha introdução, né? Mas de lá pra cá não parei. De consumir, de estudar e ainda de curtir, né? Me divirto muito com esse mundo Tem um fantástico. período aí da sua vida que você chegou a fazer um personagem de RPG, não teve essa parada aí? Teve, mas aí ainda no mundo dos jogos tabuleiros. Até por isso que eu mencionei o HeroQuest lá na infância, porque é um dos meus principais hobbies. Hoje, com 3 filhos, eu já não investo tanto na coleção. Mas eu posso dizer que eu tenho uma coleção de uns 15 anos de jogos de Eu tabuleiro. visitei o Giovanni, é realmente assim, é uma coleção gigantesca, assim. A parede toda de jogo de tabuleiro. Assim. Tem muita coisa. O medo é aquele, né? Espero que minha esposa não venda quando eu for pelo preço que eu falei que paguei, né? Brincadeira. Mas a gente tem muita coisa lá. Porque eu me encantei com os jogos de tabuleiro, sobretudo mais tarde na vida, pula essa fase da infância e vai lá pra frente da vida adulta. Já 19 anos, 20 anos, e eu fui redescobrir os jogos de tabuleiros modernos. Que legal. Mas não só eu fiquei fora desse mundo, desse universo lúdico dos jogos de tabuleiro, mas talvez o Brasil e parte, né, do Ocidente também ficou. Os jogos de tabuleiros, eles são, assim, de berço alemão, fortemente alemão, assim, a grande tradição até hoje, né? O principal evento dos jogos de tabuleiros acontece lá, o Spiel, né, acontece lá. Mas dali, então, vieram algumas obras, vamos dizer que talvez uns 25, 30 anos atrás, 20 anos atrás, algumas obras mais populares, mas é dali pra frente, que a gente tem coisa realmente entrando no Brasil. Bom, ali eu comecei uma coleção, porque a gente já estava numa época de muita tela, já estava numa época de muita informatização, os jogos de videogame, né, já estavam na geração do Play 3, já muito considerável, assim, na turma, né, os adolescentes, os jovens, e eu sempre gostei também. Mas eu descobri ao redor da mesa que o jogo de tabuleiro poderia provocar aventuras muito interessantes, conexão humana muito interessante, desafios para a cabeça, temas variados. E aí, então, nós tínhamos pouca oferta no mercado brasileiro. Não tinha opção para comprar. Era a época ainda do Catan, ainda era a época do Carcassonne. Sim. E aí, então, estava chegando por uma das editoras mais famosas aqui do Brasil, estava chegando alguns chamados Ameritrash, que são jogos de aventuras mais temáticas e menos racionais, menos somatória de pontos, é uma coisa mais lúdica, mais dinâmica. E tava lá eu comprando o meu primeiro Zombicide. Zombicide foi um divisor de águas, assim, porque emocionante, frenético, miniaturas complexas, lindas. Mas tinha pouca coisa, não tinha muita coisa pra comprar. Eu ficava esperando lançar alguma coisa. Hoje ninguém acompanha mais. Tem muito. Mas, então tive um financiamento coletivo brasileiro. Daniel Alves, um cara aqui de São Paulo, se eu não me engano. Olha só. Ele fez, então, um bom desenho, ele foi um bom designer de jogos, ele fez outros jogos. E ele, então, lançou um concurso para quem quisesse participar. Eu mencionei que lá na infância eu também desenhava as animações que eu vi e tal. E eu fui participar, então, dessa campanha, desenhando 2 personagens para entrar no jogo. Na verdade, era um personagem. O personagem eleito como mais criativo, mais interessante, mais coerente com a proposta do jogo, que era Masmorra de Dados. Era um RPG cujos personagens tinham poderes nos dados, e você, então, construía a masmorra à medida que se aventurava por ela. E eu ganhei o concurso. Só que ele gostou tanto do personagem que convidou, sem retorno financeiro, o personagem para entrar no jogo.
E eu não tinha nada a perder, achei o máximo poder participar dessa forma. Ganhei uma caneca com o meu personagem de prêmio aí de consolo, de mimo, mas depois ele ainda me deu a oportunidade de desenhar outro personagem para entrar no jogo. Então, se você procurar por Masmorra de Dados, você vai encontrar, talvez hoje não mais sendo publicado, mas você vai encontrar ele no mercado de usados, talvez. E tem 2 personagens meus lá. Como que chama os personagens? Um chama Pandemic Hanabi. Os nomes todos têm que ser nomes de... Era um critério do concurso. Nomes de outros jogos de tabuleiro. Olha só. Então, o Pandemia, já tem no Brasil. Na época era só Pandemic. Hanabi, ou Hanabi, é também um jogo de cartas de balões japoneses. Aqueles balões, tanto chineses quanto japoneses. E também Galax, o Genial. Agora é um mago mecânico que faz peripécias ali, conserta coisas. Também 2 jogos de tabuleiro, os nomes. Então foi minha participação direta com o jogo, né? Meio que de tangente, mas foi muito legal. Hoje já não invisto mais, tá? Os jogos estão muito caros, mas eu ainda fico arrumando tempo e pretexto, mesmo no contexto de igreja, no contexto de família, de reunir gente ao redor da mesa para poder jogar. Isso ainda é muito poderoso. Isso é muito legal. O jogo, essa coisa do jogo que... A gente falou um pouco dos episódios de videogame, né? Mas acho que o jogo de tabuleiro, ele tem ainda mais isso, né? Você tem que sentar ao redor da mesa, você tem os jogos não são breves, eles são longos normalmente. Até esses jogos que tem partidas curtas, você joga várias vezes, então é uma noite de jogos, né? Tem um compromisso, né? Você não vai marcar, tipo, vamos jogar um jogo aqui no meio da tarde, eu vou daqui para outro lugar. Não, você vai gastar a noite toda, né? Tem um comprometimento, né? Eu tenho filhos pequenos, sobretudo o meu menino, ele já tá na fase que já descobriu o videogame, já descobriu as telas, claro. E eu percebo o ganho de qualidade e da falta dela com relação ao tipo de jogos que ele se envolve. Os jogos de celulares são muito complexos, complexos assim, prejudiciais, isso eu quero dizer. Eles são de ganho rápido, de nenhum comprometimento, ao mesmo tempo viciante. Se eu já levo ele para um... recompensa rápida, né? E não tem esforço, não tem curva de aprendizado. Pouco esforço. Quando eu levo ele pro Nintendo, às vezes assim, a gente controla o tempo dele de tela, o tempo dele de desenvolvimento, mas ele tem um desafio. Ele joga jogos do Nintendinho, porque hoje tem os retrocompatíveis ali dentro do próprio sistema, por exemplo, da Nintendo. E ele joga jogos do Nintendinho, do Super Nintendo, e são difíceis. E eles já eram com um padrão difícil para você ter uma curva de adaptação, de aprendizado. Isso era bom, isso é positivo. Comparado hoje com os jogos de celular, os jogos banais, isso é um ganho. Antigamente, os adultos se preocupavam com esse tipo de tela, né? Mas mal sabia que hoje, comparado com a tela do celular... Aquilo aí era... Não, e esses games antigos aí, que eram difíceis, tinha quase um reforço positivo, né? Porque você aprendia, aí ele testava se você aprendeu mesmo, e aí você ia pro próximo. Tem um aprendizado, tem um comprometimento. E os jogos de tabuleiro, então, portanto, tem um comprometimento social. Você tem que estudar um manual de regras, você tem que marcar horário com a turma, você tem que se programar. Então tem uma riqueza em volta da mesa que eu acho que para muitos pode ser uma redescoberta de como se divertir hoje com compromisso social, com essa riqueza toda. O jogo de mesa, ele tem um negócio legal, cara, que você tem lá as regras do jogo, você precisa conhecer as regras do jogo pra a coisa ser legal. Se existe um elemento entre as pessoas do jogo que não está comprometida com as regras do jogo, a noite já não vai ser mais a mesma. Ela vai ser chata, entendeu? Porque vai ser o cara que talvez vai reclamar, vai ser a pessoa que não vai estar ali toda hora perguntando, etc. Então, para você ter uma boa noite de jogos, todo mundo tem que estar comprometido, mas não só fisicamente e localmente no local, mas também, de certa maneira, entre aspas, tá bom? Espiritualmente com o jogo. Então, conectado ali com aquilo, né? Com o jogo. Envia isso pro seu amigo chato, né? Que aí atrapalha o seu jogo. Na sexta-feira. Quer ir embora. Envia isso aí, já manda essa indireta. E marca outro compromisso. Aquele cara que você junta na mesa. Não, aquela pessoa que é pessoal. Você coloca a mesa. Não, você coloca. Fala pra mim, Jardim, você coloca a mesa pra jogar. Você tá lá explicando a regra, a pessoa não presta atenção na hora da explicação e mexendo no celular. Vai mexer no celular, vai pra cozinha, pega o negócio, vai no banheiro. Aí você começa a jogar.
Eu não entendi. Ou ela fala assim, esse jogo é muito difícil, vamos jogar War? Nossa. Se for War, ainda beleza. Esse jogo é muito difícil jogar Uno. Nada contra o Uno, tá? Inclusive, Vamos jogar Banco Imobiliário. conheço a rainha do Uno. A verdade é que... Ela tá assistindo aí, talvez. Mas... Foi direcionada aí, gente. Foi sempre. Depois vocês resolvem. É um ataque de oportunidade Sempre para as indiretas direcionadas. Ô, Zardini, você já teve boas noites de jogos, assim? Já, cara, já. Mas olha, faz tempo. Mas faz tempo por conta da dinâmica, né? Quando eu era criança. Olha, bons tempos lá no condado. Não, mas olha, a verdade é que existe uma etiqueta à mesa pros jogos de tabuleiro. Interessante. Existe uma A etiqueta ética à dos mesa. jogos. Existe, né? Mas a gente pode explorar isso numa outra oportunidade. Mas A assim, ética subjetiva ou direta? Cheetos e Doritos tá abolido da mesa, tá? Isso aí é uma etiqueta mas vai sujar, básica, tá? Mas ficar no celular, falta de comprometimento, acaba com a noite. Mas eu já tive boa, sim. Mas eu falo que ficou pra trás porque, como eu disse, né? Acabou de nascer a minha caçula. Então, a terceira filha nasceu. Então, eu tô esperando um momento que a gente vai ter uma dinâmica, assim, mais fácil com as noites aí, retomar. Não desfiz de nenhum jogo. Estão todos lá. Então... Tá aguardando, né? Sempre tá aguardando. Nessa jornada aí, você encontrou gente que era adepto ou você discipulou? Porque, por exemplo, você sendo pastor, chamou a galera pra ensinar? Como foi essa... Ou encontrou pelo caminho? Porque, assim, às vezes existe dentro da nossa realidade cristã muita gente que gosta, mas que acaba não encontrando nesse mesmo grupo nosso cristão pessoas que, sabe, entendam, conheçam, jogam, brincam. Como é que foi esse processo aí? Quando aconteceu? Porque agora você tá numa outra fase, mas... Essa é uma questão bem agridoce, inclusive, porque predominantemente eu estava ensinando a minha experiência, né? Encontrei gente que gosta, encontrei gente que já até conhecia, mas assim, minoritariamente, assim, nas experiências. A maior parte do tempo eu estava ensinando. E aí é uma parte boa, porque tem gente que aprende e desenvolve, mas tem um lado ruim disso. Porque eu sempre estava lá colocando jogos introdutórios à mesa. Normalmente os party games, normalmente os jogos, os family games. Dixit da vida. Dixit, principalmente. E querendo Dixit jogar é um Arkham Horror, querendo jogar um Eldritch Horror, querendo jogar um jogo mais denso. Olha aí. Então, não podia, porque assim, a gente ainda não conseguiu chegar lá. Porque o jogo de tabuleiro... Tem uma igreja pra você. Tem que ir pra São Paulo jogar com a gente. O jogo de tabuleiro, ele tem uma dose, como tudo na vida, né? Que a gente vai, gostei, deixa eu dar um passinho mais na complexidade. Você não pode complicar demais as coisas de cara. Não dá pra você introduzir as pessoas em drogas pesadas. Senhor dos Anéis, por exemplo, eu tenho lá a Guerra do Anel e o Batalha dos 5 Exércitos. A Guerra do Anel é pra 2 jogadores. Um tabuleiro enorme, maravilhoso. Tenho muita vontade de pintar as miniaturas dela. Já pintei de outros jogos pra treinar, pra chegar nele já com a mão boa. E é um jogo assim, uma campanha pra você terminar ele. São horas e horas e horas. Eu fiquei 3 dias uma vez pra terminar esse jogo. Olha aí. Eu não tive até hoje. Minha esposa topa, mas nos falta ocasião. Mas eu ainda não achei um parceiro pra jogar ele. Assim, pra encarar a campanha. 2 pessoas. Linda, narrativa bem fidedigna. É muito legal mesmo. Eu tenho maravilhoso. Também. A gente pode... O meu eu trouxe de fora que não tinha na época aqui. Então o meu ainda é em inglês. Nossa, o meu é a primeira versão em português, da Devir. Ok. Eu comprei com 18 anos, foi meu aniversário. Presente de aniversário de 18 anos. Nunca... já jogou, né? Já joguei algumas vezes, faz muito tempo que eu não jogo, inclusive. É lindo. As últimas vezes que eu joguei não deu pra terminar, mas a gente terminou algumas vezes. Não vou deixar o Yama fazer esse papel do cara que... eu não tenho ninguém. Não vai fazer, não. Você tem. Você tem. Mas... Não, eu tenho, por uma época você não tinha. Você não tem tempo. Teve uma época que eu não tive. Isso. Hoje tem gente que toparia jogar, só meu tempo que eu tô nessa época. Eu tô nessa lamentável lacuna do tempo. O tempo atualmente é um negócio escasso, né? Parece ter um Balrog no meio da ponte, assim, que tem que chegar. É isso aí. Zardini, aqui no Peregrino, nessa temporada, a gente criou a dinâmica da cápsula do tempo. E ao longo dos episódios que já passaram, foi muito interessante porque cada pessoa tem a missão de trazer algo que tenha um significado para ela, porque o que é a cápsula do tempo? Nós vamos enterrar após finalizar a temporada, vamos finalizar essa cápsula e enterrá-la para abrir daqui a 25 anos. Fantástico. Portanto, em 2050. Okay. Então, é uma mensagem para o futuro, mas também uma lembrança desse momento do tempo em que a gente está gravando, em que esses episódios estão indo ao ar.
e que tem significado. Cada um aqui colocou com uma característica, não vamos entrar porque vários episódios a gente debateu aqui, enquanto a gente entrava nesse assunto. Inclusive no meio de temporada a gente debateu. A gente continuou debatendo e continuamos debatendo. Teve briga naquela mesa ali. Excelente. De abertura, assim, já teve. Ok. Mas tempo assim, me não sentou e culpou o Alexandre. houve redenção aí em algumas coisas. Mas assim, Fantástico. você trouxe algo pra nós. Trouxe. E aí é o quê? Um tabuleiro? Não é, cara. Poderia ser, hein? Tinha que ser um do ano. Mas eu trouxe. Pode mostrar? Pode, fica à vontade, Pode. é um momento. Eu trouxe uma coisa polêmica. Olha, polêmica! Mas é muito significativa. Música de polêmica. polêmica. Ela é significativa porque é uma obra que agora está completando para lá dos seus 20 anos. E é um exemplar de One Piece. Nossa. A edição é exatamente 102, uma das Desculpa últimas encadernadas, não é do momento. Esse aqui é o penúltimo arco que foi encadernado. E... Peraí, deixa eu dar um pausa. O Japa, ele tá chorando aqui. Ele tá muito emocionado. Eu tô achando 10 de 10. Eu tô Tá achando muito 10 de 10. emocionado. Não, é emocionado. 10 de 10 porque o cara realmente tá fazendo alguma coisa. O cara que ele tá mostrando que ele é fã de One Piece. Gente, ó, veja um verdadeiro fã de One Piece aí. Sim, é essa isso. obra, ela... Eu aceito ele ser mais fã de One Piece que Não eu, sem tem, problema não tem nenhum. nenhum gato, nenhum cachorro aí, né? O cara... Não vou entrar nisso porque Ó. depois do Emílio eu não vou falar mais. Mas tem um negócio escrito ali. Ainda não descobrimos o que é One Piece. Olha só. Essa Caramba, obra ela começou em 96, né, Japa? Sim, 96, 97. 96, e não terminou. E acredite, ela segue firme numa trajetória narrativa coesa. O que parece impossível, mas o Eiichiro Oda tem conseguido fazer. Oda gênio, já diria o Twitter. Né? É brilhante, sabe? É uma obra cômica, galhofada, mas que tem uma carga dramática muito bela, muito... que sabe onde está indo. Ele começou a desenhar essa obra para terminar em 5 anos. Lá vão 20 e poucos anos. Porque ele fez um pequeno acréscimo aí no meio, né? De 20 anos. Né? Ele fez uma curva aí, mas está seguindo de forma coesa. E a obra está terminando. Ela agora já está no final daqueles 5 anos imaginados. Então ela está terminando. Falam-se em 3 anos, a gente acredita que não vá mais um pouco, mas talvez não passe de 5. Então essa é a última geração que vai poder acessar essa obra sem saber o que é o tão famoso One Piece. Olha só. Porque é uma busca pelo One Piece, a obra toda. E ele já falou que não é abstrato, não é a jornada, não é isso. Então tem um One Piece por aí. Só que quem acessar essa obra agora vai poder acompanhar e descobrir junto com o autor. Agora, com o autor assim, né? Conduzindo. Sim. Mas quando essa cápsula for aberta... vai ser uma geração posterior que já sabe o que é o Vai One ser Piece. pós-final, né? Então, Então, esse foi o mundo vai ser exemplar dividido da nesses época. dois Eu fiquei períodos, um né? pouco emocionado aqui. Não, pô, mas é verdade. Eu já falei isso pra você, Gui, que quem não vê agora, Projeto Chora voltou. quem não ver agora, vai sempre... Aí, quando descobriu o que é One Piece, aí você já vai saber. E aí você vai ter a sua visão totalmente influenciada pelo que você já sabe. Ou seja, se você tá com dúvida, né? E pelo que o autor já escreveu até agora, tem chance de dar errado? Tem. Mas ele já nos emocionou muito. Que, Eu li o primeiro arco, é realmente muito bom. então, assim, eu acho que vai ser gratificante descobrir com a obra o que é o One Piece. No futuro a gente vai olhar pra trás e falar, nossa, eu ainda estava na expectativa. Pode ter sido recompensado ou não, né? Mas eu achei que pudesse ser interessante. Excelente, Pô, excelente. muito massa. hein? Tá aí Ainda terminando o arco de Wano. Exato. Esse arco aí que demorou o quê? 2 anos, né? É nesse volume que o Zoro e o Sanji têm aquele diálogo muito bom entre eles na luta contra o King e o outro lá. Que Queen. eles se olham e eles falam, você também vê, não vê? Aí o outro fala, eu vejo. Se o Luffy ganhar aqui, ele ser o rei dos piratas já é Estamos realidade. mais perto. Estamos mais próximos É disso. possível. Eles vão por tudo ou nada, porque eles não podem morrer Eles ali, não eles não podem podem morrer deixar ali. ninguém morrer ali. E é muito legal porque nesses momentos assim, a gente já começa a ver os membros do bando como lendas do mundo mesmo, né? Sim. Eles já são grandiosos, assim, ao olhar dos humanos. E você mencionou esses dois, pra quem não conhece a obra, são os dois, assim, imediatos em termos de apoio Uhum. ao
o promissor rei dos piratas, que é o protagonista. E é muito belo ver como que eles amadureceram tanto na obra, mas eles chegaram no ápice da maturidade e se entendem como asas do rei. Asas do rei. Tipo, nós estamos aqui para fazer ser possível o sonho deles ser realizado. E no início, eles não estão. No início, eles estão cada um buscando o seu próprio sonho, né? São grandes pastores auxiliares aí, viu? Que eles trabalham pelo projeto. O projeto. E o Zoro, acho que foi um dos primeiros a verbalizar isso em Alabasta, quando ele fala que é tipo, não, a minha função é fazer o Luffy ser o rei dos piratas. E aí você vai cada personagem indo nesse caminho. Só uma perguntinha sobre o item que você tá colocando. Você vai colocar ele fechado mesmo assim? Eu acredito que seja... Porque seria interessante, e aí é uma escolha sua, tá? Tá bom. Só tô fazendo uma sugestão porque você escreveu aqui, mas é importante que tivesse a sua assinatura nesse item que você tá colocando, né? Assina no plástico mesmo. Pode ser. Mas aí é uma escolha sua. Tá. Essa mesma etiqueta dá pra colocar não na abre capinha. não, Não abre não, não vai abre que não. chega lá e dele... Daqui 25 anos eu abro ali, ó, a gente vende... O cara já tá pensando... Mas no mercado. o volume acho que 53, 54, que é o final, a parte mais dramática ali da Guerra dos Maiorais, em Marineford, ele você não encontra. E quando você encontra, ele tá valendo quase R$300. Assim. Então, esse é o 102. Eu realmente tô um pouco perdido com as encadernações, mas eu não sei. Eu acho que é o Gear 5. Tá no 103, 104. Então, exato. Porque seria certamente esse. Vai valer Esse bastante. eu tenho. Olha, o Japão parou pro Gear 5, que é uma etapa que acontece aí, né? Chama Gear 5, é uma coisa que acontece. O mundo parou. O mundo parou. O Twitter parou. Trending Topics. É uma das transformações. É aquela transformação mais fera dele. Mas o significado é absurdo. O significado Zardini, você tá fazendo curso em cinema, né? Tô. Eu já debati com o Japa isso, acho um debate bem legal que a gente tem sobre narrativa ocidental e narrativa oriental. Sim. Elas parecem em algum aspecto, mas o Japa defende as diferenças e ele fundamenta isso e é interessante essa fundamentação dele. Na questão do que você vê, porque você é um cara que está estudando Tolkien, está estudando construção de narrativa ocidental e você também aí é apaixonado aí por narrativa oriental a fundo, né? Porque não é só One Piece, você é alguém a fundo, Naruto, tem outras várias que você já me recomendou de mangá para eu ler. Ou seja, você é um cara que de fato estuda e vê narrativa... Ou seja, você é um otaku. Você é um otaku mesmo. Voltamos a ter um otaku aqui. E aí, como que você vê esses dois tipos de narrativas? É muito diferente? Qual que é o ponto forte de uma, de outra? É próxima? O que você... Então, você mencionou esse estudo meu do cinema, eu tô realmente numa especialização em cinema, mas junto com ela eu comecei também uma em literatura e teologia para estudar Tolkien. E foi muito propositado a ideia de fazer isso e deu muito certo porque, ao mesmo tempo que eu estou aprofundando aqui na técnica da narrativa de cinema, onde estou estudando um pouco de roteiro, estudando o cinema em si, visitar a genialidade do Tolkien é muito gratificante, porque ele fez algo com muito propósito. E o enredo de vida dele, de onde ele parte, a necessidade de construir mundo, né? Como um filólogo, ele chega a falar que começa pela língua para então criar personagens. A coisa que ele faz é muito estrutural. E isso não é toda hora e toda geração que é abençoada com esse tipo de presente, de ter essa engenharia de literatura sendo, né, como um presente para aquela geração. E o Tolkien fez isso. Ele fez isso com muita beleza, inclusive, para comunicar luz no momento. Ele chega até a dizer que ele não começou a sua obra de forma cristã num primeiro momento, mas na revisão, intencionalmente, uma obra com a luz cristã, traçando a jornada ali, né, da redenção. E ver o Tolkien pensando roteiro, pensando narrativa, pensando na construção de mundos, ao mesmo tempo que eu estou estudando cinema, ajuda muito porque você percebe como que existiram gigantes que valorizaram contar histórias de uma forma a abençoar gerações. Porque grandes histórias cuidam, de certa forma, de uma porção da geração. É uma luz na geração. Boas histórias e grandes histórias. E você percebe uma diferença muito grande. Embora você tenha gigantes ocidentais,
europeus, né, o caso do que nós estamos citando, mas o que nós temos hoje de maior diferença é o ritmo. O ritmo do oriental é muito diferente do ritmo europeu ou ocidental. Se eu trago essa comparação para Hollywood, para Estados Unidos, aí a coisa fica mais gritante ainda, porque nós temos uma pressa muito grande com o movimento e com as resoluções no Ocidente, mais à esquerda do globo aqui. Mas o oriental, ele tem mais paciência para contar histórias. Eu tô falando aqui de uma que talvez seja um exagero. Uma obra que está sendo contada, uma única história, há 20 e poucos anos. É a única obra, inclusive, dele, né? Ele não pensa em fazer mais nada. Ele não tem mais nada a oferecer nesse sentido. Então, nisso se assemelha com Tolkien, né? Que ele ficou naquela obra ali. Exato. Nisso se assemelha. Ele chegou a não terminar muita coisa, porque ele ficou naquela obra. Não tinha pressa. Então, assim, Tolkien, talvez ele se enquadre nesse senso de propósito pelo tesouro. Eu estou produzindo algo que vale uma vida. O Eiichiro Oda está fazendo uma obra de uma vida. Eu não estou colocando aqui One Piece ao pé de igualdade com o Senhor dos Anéis, sim, tá? Não é esse o ponto, mas entenda o projeto de vida. Mas eu acho que quanto a artefato cultural, ele é um pé de igualdade. Sim. Quanto ao universo de mangás e animes, é uma pedra base ali. Não, sim. Eu tô pensando para a nova geração, sim, principalmente. Esse cara não sai de casa mais. Quer dizer, sai de casa, mas ninguém sabe o rosto dele mais. A última foto do Eiichiro Oda é, sei lá, quando ele tava na lua de mel na Tailândia, sim, em 2004. Eu não quis colocar em termos de pé de igualdade, em termos assim, de academia, de prêmios. Que não estudaram ele ainda, acho que o suficiente. A grandeza do Tolkien. Exato. Mas é só pra dizer que... Quando a cápsula for aberta, pode ser que... Mas a minha insistência é na consciência do que se está fazendo. Eu estou fazendo algo para as próximas gerações e algo grande o suficiente que vale o investimento de uma vida. O Ocidente, ele é muito sintético. Então, a gente quer rapidez no significado de todos os símbolos que a gente vai criar como histórias. Por conta dos modelos de negócio, então, filmes, as séries, os episódios, as músicas, as obras, elas têm que ser mais rápidas porque o tempo, ele é escasso cada vez mais, então a resolução ela precisa ser mais rápida e o símbolo, ele precisa aparecer mais destrinchado, assim, o quanto antes, porque senão a pessoa perde o interesse, ela não vai ficar. Exato. Exemplo maior disso que o Zardini falou é quando trouxeram o Cavaleiros do Zodíaco para uma animação nova na Netflix. Então, remodelaram ela, você, né? Tem um arco no mangá e no primeiro anime que é bem devagar. A construção e até não apenas o ritmo da história, até o ritmo da história às vezes é até maçante, né? Porque fica os dois personagens falando, etc. Que é um estilo particular da época, mas o porquê que o personagem principal, no caso Saint Seiya, né, o Seiya que vai virar o Cavaleiro de Bronze de Pegasus, ele consegue a armadura. O que está por trás disso? Ele tem muito treino, tem aprendizado com a Marin, tem o desafio com Cassius. Isso leva um tempo, e mesmo que seja apresentado assim logo os primeiros episódios, você vai percebendo que há uma curva longa de aprendizado do Seiya e de melhoria dele. Tem uma construção. Lá do outro lado, quando você vai para a animação, ela já é muito mais facilitada e aí você tem uma diferença muito grande entre, para mim, assim, o Oriente e o Ocidente. No Oriente você tem o treino... Olhando o mesmo produto, né? O mesmo produto. Oriente, o treino, o discipulado, a relação com o mestre, o aprendizado, você é derrotado no meio de uma batalha e depois você se esforça de novo, vai lá de novo e, vence o desafio nesse sentido. O Ocidente, principalmente mais novo, ele é o escolhido. Sim. Ele foi escolhido pra isso, então o poder dele é o grande e ok. Se for mulher, então... Que é algo bem repetitivo dos últimos 10 anos. Assim, a narrativa toda é assim. As últimas heroínas, e parece que tem que ser heroína, não problema com isso, mas é uma pauta... É uma realidade que tá mais aí. Política do que literária, do que de roteiro. Sim. Ela vem pronta. A Rey vem pronta no Star Wars. Você tem a última Sarah Connor, não a primeira, mas a última Sarah Connor, ela resolve o conflito de forma espontânea. Então você vai tendo... E a última Sarah Connor pegaram o John Connor,
filho dela deixou de ser o escolhido, passou a ser uma menina lá. Lembra do último Exterminador aí? Mas Perfeito. continua o seu pensamento aí. Matrix, o último Matrix, a Trinity, ela assume um protagonismo, assim, gratuito ali na cena, a despeito do Neo, e não uma forma construída, justificada. Então, você tem uma forçação. A She-Hulk é pedante no sentido da forçação de uma heroína pronta. Então, você não percebe a construção, o desenvolvimento. O Hulk teve toda aquela dificuldade de aprender a voltar, Isso. ela aprendeu num piscar de olhos. É tão fácil. Ela ainda ela comenta ainda. E é diferente angustiante. É diferente de outras heroínas, tipo a própria Ripley no Alien. É diferente. Perfeitamente. É uma personagem ela feminina, tem que se superar. construída, ela é a única sobrevivente ali. Então você tem toda uma história que favorece a mesma jornada narrativa com uma personagem feminina. A Tomb Raider, quando a gente tem os jogos, etc., ela tinha uma história e uma construção por detrás. Você começa no PlayStation 1 treinando. Onde já você pensou? Verdade, cara. Vai ensinar tutorial, tudo bem. Tutorial. Mas colocam isso dentro de um treinamento. Você tá numa mansão treinando eu lembro para disso, poder ir pra missão. Olha a concepção de época. Putz, travou a memória minha aqui. Em Senhor dos Anéis... No 2 você andava na missão, na mansão. Toda. Em Senhor dos Anéis, a gente percebe como que o Tolkien, talvez ele foi impactado com uma literatura um pouco mais pra lá ainda, né, mais nórdica. E ele foi muito impactado por alguns contos. E você percebe como que todos os personagens, eles se elaboram, eles são testados, eles são até... Vários deles lidam com a morte de um certo jeito ou de outro. Uhum. Quando você vê o Gandalf na ponte, ali tá um desafio que é pra acabar ali a jornada. A roupa do Yamarino. A jornada deveria ter terminado ali. É o primeiro demônio que eles encontram. Aqui é o começo da jornada, ali o fim, em tese. Mas eu vejo que a grande história do Tolkien não é sobre a batalha. Sim. Não é sobre o embate. E é o fim do Gandalf Cinzento, né? Exato, ele tem que morrer. E ele morre, né? Talvez ali a gente vai ter várias representações cristológicas, né? E essa poderia ser uma da morte do Gandalf para ele voltar, mas ressurreto. Mas você vai ter outros tipos de morte no processo, de crescimento. A jornada do Gimli, talvez o Legolas seja mais rasa, mas ela é bela, porque ela traz outro aspecto de amizade. Sim. Que diferente da do Sam, que também é muito forte, né? Mas você vai vendo todos os personagens passando por um amadurecimento. Você volta na história do Hobbit e você vê um bolseiro sentado no seu tesouro da casa. O Tolkien escreve que ele é apegado aos talheres, ele é apegado à casinha dele, e depois ele tá lá vendo um dragão assentado no seu tesouro. E o Bilbo começa a falar das suas aventuras e o dragão vai se empolgando com os nomes, os títulos, né, que o Bilbo se dá, tipo, isso, mais orgulho, mais vaidade, só que o Bilbo já passou a jornada dele. Sim. Ele tá pronto pra pegar a grande joia e não usar pra ele. Ele é o ladino do grupo, mas ele não tá roubando algo pra si. Ele tá ganhando algo pra ser solidário. Quando o Frodo leva esse fardo agora, depois pra frente com o anel, você percebe um Frodo que começa falando que tem que matar o Gollum, por que o Bilbo não fez isso? É, verdade. E na história perdoa o Gollum. E o fato dele perdoar não fez ele ficar pronto, ele fracassa. Mas o Gollum arranca o dedo dele. A providência ajuda os obedientes. A providência está com aqueles que assumem o seu chamado e passam pelo processo do amadurecimento. O Tolkien trabalha isso muito bem. O Frodo está pronto, mas não para ter o sucesso pleno. Ele depende da providência. Mas ele está pronto para perdoar. Talvez foi o último ato heróico do Frodo, porque ele não consegue jogar o anel. Ele fracassa com relação ao anel. Mas ele vence e sai vitorioso com relação ao Gollum. Ele perdoa o Gollum. E você percebe todos os personagens sendo amadurecidos. O próprio Aragorn, talvez um dos maiores, né, da história. Ele começa como o passo largo que fala, eu não posso ser rei ainda. Eu tenho que merecer. E ele passa pela jornada do mérito, né? Do crescimento. E o diálogo que ele e Faramir têm nas casas de cura. Perfeito. É belíssimo. É belíssimo. É sacerdotal aquela cena. Porque Faramir, ele também tem a sua própria jornada, né? A despeito da relação com o pai. O próprio irmão dele, que é um dos companheiros da sociedade, que acaba morrendo, protegendo os dois hobbits. E o pai, que é um maluco.
né? Sim. E se joga do penhasco ali de Minas quis Tirith. matar os filhos. E o Faramir, ele é esse então que ele recai sobre ele o peso de ser um regente, o novo regente que seria, e que agora conhecendo o Aragorn, o rei de direito, é o Faramir que tem que apresentar esse rei, sabe? E o diálogo que os dois têm nas casas de cura ali, depois de todas as batalhas, depois de todo... Reconhecimento. É muito bom, assim. O regente e o rei. É isso aí. Um dos capítulos mais bonitos do Retorno do Rei. Essa construção ela é muito bonita. Todo mundo tá amadurecendo. Uns morrendo, outros sobrevivendo. Mas todo mundo tá amadurecendo na obra. Tem uma orquestra silenciosa que tá fazendo a coisa florescer. E você percebe que o foco não é a batalha. O foco não é vencer o mal. O foco é como se, permita-me a analogia, o nosso foco não é lutar contra demônios e anjos. É vencer o próprio pecado. Não é que a gente vence o próprio pecado. A gente precisa que Cristo vença o pecado em nós. Mas o pecado vencido, o mal não fica de pé. O anel jogado ali em Mordor acaba a luta. Não é a questão da batalha, porque não é a força deles. Depende de uns hobbits frágeis fazer isso, portanto, inclusive, né, melhor dizendo. Porque o lance não é o embate, é a luta pelo próprio coração. Então, o Frodo, que é o grande protagonista disso, ele tem que lutar com o próprio coração, porque ele pode ser consumido a qualquer momento. E a tríade é linda, né? Tem aqui o que ele era, Sam, um bolseiro puro. O que ele Frodo, pode né? vir a ser, não o Sam, tô falando o Sam, né? Ele tá aqui puro ainda, um hobbit puro. Sim. O Gollum, um hobbit contaminado, Sim, totalmente entregue contaminado. ao pecado, que o anel ele carrega essa carga de pecado, né, como simbólico. Já destruído, né, destroçado. Como ponto simbólico, né? Virou aquela criatura, porque o anel não deixou ele morrer. Coisificado já, a criatura Gollum, como chama no Hobbit, né? Então, a descrição do Hobbit é essa, a criatura coisificado, Gollum. porque deixa de E ser... o Frodo? Quem é o Frodo? Aquele que lida com a tentação. Aquele que lida com o pecado. Ele não tá isento, mas ele também não tá... caiu, mas ele tá ali lidando com aquele fardo, lidando com aquele cansaço. Tanto que a morte do Frodo é a despedida. Ele tem que ir embora, porque ele sobreviveu, mas não é mais o mesmo. Ele tem um fardo, um cansaço que não passa. E não passará nessa vida. Eu acho que essa analogia é muito linda. Não passará nessa vida. Sensacional. Vários insights aí, mas só um aí de vários que os meus podem continuar a conversa, mas esse momento ali do Frodo, quando o Gandalf fala pra ele no propósito do Gollum, né? Por que não mata logo, tal, né? E aí o Gandalf falava assim, olha, calma, porque quem morre deveria estar vivo, quem tá vivo deveria morrer. Resolve isso pra mim, né? Pode resolver isso. Quem pode resolver isso? E aí é interessante como essa conversa vai ter resposta lá na Montanha da Perdição, assim, porque é um complemento perfeito dessa construção do Frodo, porque é esse cara que tava pensando na morte dele e agora já, de fato, isso que você falou, ele já perdoou. Isso é magnífico, porque ali você vê o fechamento desse arco do Frodo. Do Frodo, termina no perdão. Não termina na lava. E o Gollum, que é a criatura má entregue ao pecado, ela é usada pela providência. Aí você pode usar de forma talvez mais... Porque ele, como ele não teve força, né? Você pode usar de forma mais piegas, mas José é um caso bem clássico, né? Por isso que eu tô dizendo. De providência com o mal. Ele fala, vocês intentaram pros irmãos, né? Vocês intentaram o mal contra mim. Ali é o verbo chassab no hebraico. Fala, mas a Bíblia, ao meio da revista atualizada, fala, mas Deus tornou o mal em bem. Só que o tornou no hebraico ainda é o mesmo verbo, chassab. Vocês intentaram o mal contra mim, mas é como se, traduzindo literalmente, mas Deus havia intentado o bem através do mal que vocês intentaram. Né? Então, assim, Deus usa a providência para conduzir a nossa história, mesmo usando aspectos negativos. Mesmo... É pra você ver como é lindo a volta, né? Vou voltar na ponte de Khazad-dûm. Você tem a sociedade inteira fugindo, o Balrog, que representa talvez a corrupção dos anões, né? A ganância e tudo mais. Exato. E aí o Balrog aparece, o que estava enterrado ali destrói em todo Moria. o lar deles, né? E esse é um demônio que vive ali embaixo como fruto de uma ambição de outros, assim. E aí eles estão fugindo dessa grande ambição.
E o Gandalf, ele se coloca no meio de todos, permite que todos passem, e ainda dizem, ó, fly you fools, né? Corram, vão embora. E o Gandalf vira pro Balrog e fala, olha, você não vai passar. Existe uma ferramenta da providência sendo usada o tempo todo em cada história para ser um entrave para que o mal não chegue até onde ele poderia chegar, né? Perfeito. A gente que nós que somos cristãos e que percebemos assim muitas das coisas que já foram escritas por cristãos e tudo mais, e principalmente por detrás de um grande conceito que acho que todo mundo que viu cultura e leu alguma coisa sobre Abraham Kuyper, né, o calvinismo, já caiu nesse conceito de graça comum, assim, sabe? E a despeito da coisa de, a graça comum é alguém que falou uma grande verdade de Deus e tal, mas de fato a primeira abordagem de graça comum dos neocalvinistas a graça comum é Deus refreando a potência do mal. Exatamente. Sabe? O pecado não chegar até as suas últimas consequências como poderia chegar. Exato. E Deus trava, sabe? Como se ele segurasse, assim, sabe? E segurasse, inclusive, a corrupção do mundo por conta da sua grande graça. Perfeito. É isso mesmo. E você percebe como que, no caso do Senhor dos Anéis, a magia, pelo Tolkien, ela é sempre usada com muito cuidado. Muito cuidado. Ela é perigosa, ela é... E a fantasia clássica, ela é assim. Você tem, por exemplo, um dos livros de RPG mais clássicos do mundo. Eu esqueci o nome dele agora, mas é um livro só. A magia, ela tem um preço. Você não sai soltando bolas de fogo, como, por exemplo, em D&D, tá aqui. Não é tão barato assim, tem um preço. Se você se envolve com a magia, você envelhece, ela te arranca um braço. Ela te cobra um preço. O Tolkien não é exatamente isso, e até ele precede essas obras que eu tô mencionando, mas a magia, ela é delicada, ela é sutil. Mas em alguns momentos, o Gandalf se coloca ali como um ser angelical, entre aspas. Nesse caso, por exemplo, ele fala, aqui eu preciso usar tudo. Ou a força narrativa dá a ele uma parede, né? Que em outros momentos você não vê acontecendo. Ele vai pra guerra final e ele não faz nada espetacular, ele usa uma espada. A espada do Gandalf é para mostrar o que vai fazer essa história se tornar o que ela precisa ser, não são os heróis. Até tem uma frase maravilhosa, né? Mesmo as menores criaturas podem gerar as rodas do futuro, né? Então, é sobre isso, é sobre como que a providência está guiando as coisas e nós temos muito que aprender na jornada e fazer a nossa missão com fidelidade e não olhar para o lado. Mas em alguns momentos, parece que a mão do autor barra o mal ali, porque se ele não barrar, não vai, nem a nossa fidelidade basta. Não acontece. A gente vai ser esmagado. Tudo é desfeito. Né? Quanto do mal Deus não freia na nossa história, né? Que a gente nem percebe. E é essa ponte de Casadum mesmo. O Balrog tenta, o Gandalf replica, o Gandalf fala, você é a chama de Udun, e ele serve outro fogo, né? Que ele serve o fogo sagrado, a chama de Arnor e tal. E aí ele diz essas palavras, bate o cajado e você não vê nada. Não sai, tipo... não é um cavaleiro do Zodíaco que vai lá... Não sai um poder ali, né? E aí quando o Balrog tenta avançar, a ponte cai. Exatamente na mesma linha. Medida, Providência. É a grande providência, essa magia, eu ia falar mão invisível, mas daí a gente vai pro Adam Smith. É como se fosse, né? Tipo, uma mão invisível que guia as histórias e que a gente percebe, assim, na obra do Tolkien, a temática da providência é muito legal. A questão das águias, cara. As águias as águas de mão são lindas ali. O Gandalf, ele tem uma aproximação com a natureza, ele tem uma aproximação com os animais, ele faz parte, né, do ser que ele é, das características que ele tem, mas elas aparecem providencialmente em momentos especiais e não a qualquer custo. Elas porque não... alguém já questionou no meme, né? Por que não pegou o Frodo e jogou ele lá, né? Mas não, e não é assim que Deus faz conosco também. Eu não tô dizendo que o Tolkien tá pensando em tudo isso, mas não é assim que Deus faz conosco também. Ele poderia não ter colocado uma árvore do bem e do mal no jardim. O Tolkien, ao mesmo tempo que não estava pensando propositalmente nisso, mas acho que a compreensão do Tolkien de mundo, da realidade, do funcionamento do hipermito, de como você
cria um mundo natural para o Tolkien que ele construa uma coisa assim, porque tá isso é um grande reflexo da nossa própria realidade. Exato. A gente sabe que, por exemplo, eu tô passando, Deus, como eu tô assim, não vai sair uma grande mão invisível me pegar daqui e me levar ali, entendeu? Tem que caminhar. A soberania de Deus, ela é também dessa maneira como a magia no Senhor dos Anéis é invisível. Exato. A gente não consegue enxergar os seus contornos, sabe? Exato. Ela às vezes até é agridoce, porque morre um companheiro de jornada. Uhum. Mas é por isso que eu acho que esse grande link é a grande diferença das narrativas orientais para as ocidentais. Pode ser. As ocidentais, elas são encharcadas de muitas formas, mesmo por não cristãos, num contexto cristianizado, num contexto com esses elementos muito aparentes e claros e incrustados no coração. Você não percebe com tanta clareza no Oriente. Quando se tem, óbvio, graça comum, coisas são perceptíveis. Muito, por exemplo, você pode extrair muitas lições ou muitos aspectos cristãos em One Piece e fazer paralelos. Sim. Que a gente até conversou sobre os banquetes e o grande banquete que haverá no final. Você consegue fazer essas pontes, mas parece que na obra oriental, assim, você não é tão fácil pensar essas coisas, sabe? Sim. Ela fica meio rarefeita. Talvez por isso que muita gente não gosta, né? Mas não consegue ver cristianismo no mas mangá, aí tem outro... Mas tem outros elementos. Tem outros elementos. Tem E eu acho que assim, eu só queria valorizar um pontinho e depois comentar esse ponto, que é um pontinho atrás, que é o fato de que quando, por exemplo, Pedro vai conversar com Jesus, ou melhor, Jesus vai conversar com Pedro, e ele fala uma frase que me faz gelar a espinha, quando ele diz assim, o diabo me pediu você. Pediu pra eu te peneirar como trigo. Lembra desse verso? Fala, mas eu intercedi por ti. Agora vai e fortalece seus companheiros. Eu fico pensando, será que o diabo... Eu não quero me achar não, mas será que o diabo tem certas conversas acerca de mim com o Senhor? Porque assim, eu não sou tão forte como o Pedro não. Tá? Então assim, o diabo estava interessado e pediu. E Jesus resolveu o problema. Falou, Pedro, mas eu já resolvi. Aí eu vejo ali um Gandalf da vida resolvendo o problema para que a jornada continue. Tem muita coisa que Deus faz na nossa história para que a gente avance. A gente não vai resolver. Às vezes o demônio vai bater na nossa porta e não é a gente que vai sair para resolver, porque a gente tem que lhe preparar o sermão ali, tem que preparar a aula, tem que preparar o aconselhamento, tem que ajudar alguém que está ali perto de você, porque essa é a sua jornada simples de caminha, continua caminhando, eu tô resolvendo o problema. É você encontrar com Moisés um mar na frente e questionar e Deus falar assim, por que clamas a mim? Mande o povo que marche. Eu tô resolvendo o problema. Então Deus talvez está resolvendo muitos problemas para nós para que a gente avance a caminhada. Né? Agora, a referência oriental, só valorizando esse ponto que o Japa colocou, você percebe que muitos sistemas de poderes dentro das obras fantásticas orientais têm referência budista. Muito budismo. Então, assim, se por um lado eles não têm o cristianismo como referência, tem outro quadro de referência ali, né? Dragon Ball, elemento de Ki. Sim. Naruto, elemento de chakra. O Nen do Hunter x Hunter. O Nen do Hunter x Hunter, uma obra já menos conhecida, mas fantástica. Muito budismo, Cavaleiro dos Zodíacos, a questão da astrologia, mas tem muito uma questão do destino. Tem personagens centrais ali. O cosmo interior. O sétimo sentido. O Nirvana, né? Dentro do Cavaleiro dos Zodíacos é muito... Então, assim, tem muito do budismo, né? Essa questão da purificação. Eles têm muito desse ascetismo com relação ao treinamento. One Piece não. Graças a Deus, tô brincando. One Piece tem um pouco de tudo, né? Essa riqueza do ouro tem um pouco de tudo. Tem o rolê da fruta mesmo, né? De eles comerem um fruto e receberem algo por causa disso, enfim. Eu só quero comentar, dentro disso que você falou, acho que todos nós aqui temos, bem, pelo menos vou falar de mim, evidentemente, mas um momento assim, primeiro que, como a gente é pecador, eu tenho consciência dos meus momentos de queda, em que, assim, depois da queda, você fala assim, poxa, Deus, não queria ter falhado, e a falha doer. Tem esse momento, mas também tem um outro momento, e eu já, pelo menos nos últimos 2 anos, eu tenho desfrutado muito desse momento, Sardini, que é o momento da providência refreando o mal. Porque assim, se o mal viesse, eu não teria condições de refreá-lo. E sabe, você ter aquela nítida percepção de que se viesse o mal, você não conseguiria enfrentá-lo, você seria subjugado por aquilo. E eu lembro, recentemente, esses últimos 2 anos, de ter feito orações falando assim, Senhor, me livra.
Uhum. E chegar em situações, em pontos que eu falo assim, se Deus não livrar, vai dar ruim. E a coisa não, sabe, e humanamente não tem o que fazer, e aí, do nada, ver Deus refreando o mal. Cara, se tem uma coisa que é saborosa, é você chegar na sua casa, deitar a cabeça no travesseiro e ter percebido uma intervenção soberana, no ordinário, de uma providência de Deus refreando o mal. Cara, e isso acontece muito na nossa vida. Evidentemente que a gente não percebe isso sempre, mas vez ou outra isso é perceptível dessa providência. Isso é magnífico, porque, de fato, e aí os nossos peregrinos aí que acompanham aí, é importante perceber isso. A mão de Deus poderosa segue refreando o mal na nossa jornada, e isso faz toda a diferença. Isso anima o nosso coração. Talvez alguém esteja nos assistindo assim com o coração pesaroso, por problemas, por medos, por inseguranças, e é bom saber que Deus continua refreando o mal. Isso aí. Só seja fiel. É magnífico. Só seja fiel e continue, né? Aquilo que Jesus utiliza na parábola, né? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É isso aí. Minha gente, mas a gente tem que avançar aqui. Porque tem outros assuntos que eu gostaria de comentar com o meu amigo, porque a gente nem falou aqui, meu amigo Zardini, sobre Star Wars, e não teremos tempo, porque, olha só, vou deixar só no ar aí, olha essa canequinha aí do Japa, vou deixar só no ar aqui. Se o nosso amigo Tolkien ficou a vida inteira escrevendo Senhor dos Anéis, como é que é o nome do... Eiichiro Oda. Como é que é o... Eiichiro Oda. Oda gênio pros íntimos. Se tá a vida inteira escrevendo One Piece, por que George Lucas vendeu Star Wars pra Disney? Mas isso é pra um outro momento. Isso é pra um outro momento. Não, criticaram muito 1, 2, 3, aí ele ficou injuriado. Falou, então vocês querem saber? Então, vocês estão achando que é ruim? Vocês acham que isso é ruim? Vocês não sabem o que são Vocês 7, 8 e 9. não sabem o que é 7, 8 e 9, filho. Eu e Zardini já 10, 11 e 12, então vocês vão ver. Falamos isso recentemente. Gente, eu já não vou ver mais. Nos assentamos ali no pátio de Higienópolis e consertamos Star Wars 7, o 8 e o 9. Olha, pega o nosso roteiro, eu e Zardini. Eu já decidi que eu nunca mais verei nada de Star Wars. Nada. Nesse concerto teve Palpatine clone? Não. Igual nesse concerto Sombras do teve Império? a aniquilação de Obi-Wan e Boba Fett? A partir do o Palpatine 7... clone era Sombras do Império. A partir do 7 você... Não, tudo bem. Mas a partir do 7, quando você conserta algumas coisas ali no 7, já começa a melhorar muito pro 8 e pro 9, né? Mas isso é pro outro dia, né, Zardini? Tá bom. Porque é o seguinte, o jogo hoje, nós temos cada episódio um game que a gente oferece aqui, que é a proposta do host aqui. Ele inventa alguma coisa e a gente faz um joguinho. O joguinho que eu tô propondo para nós aqui hoje é o seguinte. Você vai ter os seguintes desafios, Zardini, e tá para nós aqui também. O nosso backstage aqui de ouro, aqui, nossa equipe aqui maravilhosa, preparou aqui nome de filmes. Esse você está escrevendo? Isso, nome de filmes. E aí o que acontece? Zardini, você vai pegar aí, você vai ser como você é o cara aí que tá aí no cinema e tudo mais, você tem o seguinte desafio, você vai pegar aqui o nome do filme e você vai fazer aqui pra nós aqui, em palavras, não em gestos, descrições do filme, sem falar o nome do filme, sem falar o nome do personagem central do filme, os protagonistas e nenhum ator. A partir daí você vai falar em 10 segundos palavras do filme e a gente vai tentar descobrir que filme que é, tá bom? Você vai fazer 3, depois o Chapa vai fazer 1, o Gui vai fazer 1 pra gente acertar ou errar, e eu vou fazer um outro aqui, tá bom? Qualquer um tem pode falar? Qualquer um pode falar, qualquer um pode falar. 10 segundos aí, hein? Pegou aí, olha. Eu não, porque tem que ser rápido, tem que ser em poucas palavrinhas. Você vai deixar a xícara com ele, já que ele vai fazer 3? Vai fazer 3, beleza. Vai passar na xícara. Pega a xícara aí. Pega a xícara aí. Quero citar tudo aqui hoje no Senhor dos Anéis. Repare nisso. Detalhe. O esquema é o seguinte. Olha só. Só a xícara foi. Camisetas também, pô. Aqui, ó. Que o resto das canecas. Aqui, tudo Senhor dos Anéis. Star Wars. Escuta, pra questão aqui da audiência aqui, é importante. Nenhum de nós aqui vimos o que tá escrito. Foi a nossa equipe e a gente não viu. Então... Uma equipe de especialistas cinéfilos. Não sei nada. São palavras ou palavra? Pode usar... Em 10 segundos, quantas palavras você consegue utilizar?
Entendeu? Sem nome do Sem personagem. nome do filme, sem o Tem nome que do dar personagem dica em principal. 10 segundos. Então, beleza, peguei. Pode Vai. ator? Vamos lá. Não, o nome do ator não pode não. o ator. Não, Pode o ator nome também de não. personagem não é nome de ator. Não Não, pode não, nem do o ator personagem também não. principal, nem o Nem o ator ator Aí assim, eu principal. posso falar o gênero e tal, tá Pode, valendo? pode. Tá bom. 10 segundos. Comédia romântica, Questão de tempo. Valendo. idade, Idade? Vai. Idade. décadas, surpreso, Simplesmente amor. Simplesmente acontece. Simplesmente. envelhecimento, Dear John, sei lá. Calma, envelhecimento, idade, Comédia décadas, romântica? comédia romântica. Diário de uma Paixão. De repente 30. isso. De repente. Caramba! Ponto pro Japa aí. Vai lá. Mark Segundo. Ruffalo e... Passou de Boa, 10 boa, segundos, boa. mas tudo bem. Vamos lá. Julia Roberts. Vai lá, ó. Vai. 1-0 pro Japa, só pra contar aí. Ok. Na edição. Coloca aí no Placar. monitor aí o placar. Japa, Ale, Gui. 1-0 pro Japa. Placar aqui pro Ben Drama. fazer nada. Drama. Astronômico. Interestelar. Calma aí, saiu. Interstellar. Interestelar. Gaguejei. Você fez um. E eu falei, Interestelar. Ok, eu não consegui saber quem tinha falado, Droga. mas saiu. Droga. Vamos lá. Astronômico. O astronauta. Ok. Marvel. Fogo. Thor Ragnarok. Rodas. Quarteto Fantástico. Motoqueiro Rodas? Fantasma. Bom. Caramba, como que alguém pensa em motoqueiro fantasma? Pelo Fogo e amor de rodas. Deus. Tá certo, ele fez certinho. eu não fui óbvio, Vai mais né? um aí, porque eu mais preciso um, fazer pelo menos então. um ponto aí. 2-2. Tô ganhando. Ok. Marvel. Mutantes. X-Men. X-Men Dias de Futuro Esquecido. Ok. Pronto. Que isso? Isso. Tão específico, né? Vai, deixa Eu eu não ir agora. escrevi. O aí. Ale só fala desse filme. Vamos ver o Zardini agora operando. Ok. Já só vai fazer um? É que Tá acho que bom, não- tem tempo, então vamos. 2, então. Eu já não faço ideia do que tá escrito aqui. Então troca. Quem que escreveu a letra? Teve vários. Teve a Sara Eu não que sei que escreveu. filme é também, então como que eu vou fazer? Né? É. Tá. Pode ir? Valendo. Comédia adolescente, realeza. Realeza? Diário de uma Princesa. Ai, Eu ia cara, falar isso. Sabia que era isso. Na Hathaway. Ah, é verdade. Vai que vocês são bons. Você não conseguiu ler? Mano. Ele não sabe que filme que era aquele. Aham. Pixar Rodas. Carros! Eu falei antes. Um pouquinho antes. Eu buguei. Foi só mais um. Eu fui pro... Tô Tá me ganhando. influenciando ali, Eu o tô- robô tá me influenciando, o Wally. O meu desafio. Tem bastante papelzinho O ali. meu desafio é Foi, já foi. fazer. São 3 pra cada um? Deixa ele fazer bom, mais um. vai. O meu desafio é fazer acertar com o mínimo de palavras possível. É isso, bem. boa. Aí vocês se degladiem. Disney Luciano Huck. Encantados. Enrolados. Não. Muito bem. Aí é pra quem ele tá tem... indo bem, ó, palavras, aqui é quatro. duas Aí é palavras. pra quem tem filho. filho adolescente. Quatro pro Gui, um pra mim, um pro Japa e um pro Zardini. Agora a gente empata com ele, porque ele vai estar fazendo. Pô, ninguém colocou um anime, não? Praia, casal, Questão de tempo. pelado. Lagoa Azul. Não Putz, saiu esse é da antigo, hein? boca. Ficou aqui. Lagoa Azul, pô. Onde bota? Caramba. É seminu, Não. cara. É. Não, é Não, não vamos Gente, comentar. nós não estamos preservando ninguém dessa informação. E por favor, não assista, não vale a já é pena. antigo esse filme aí, ninguém Você, nem pai, passa. mãe, seu filho falou que tá assistindo Lagoa Azul. É Que peladão. aprendeu no Peregrino da Alvorada, não fomos a E gente. se ele assistiu de volta ao Lagoa Azul, é pior. Passava porque no o filme é Sessão da ruim. Tarde. Vamos pro próximo. É. Cara, esse filme. Como é que eu vou falar esse filme sem falar o ator, mano? Tá, beleza. Nova York. Lava. Explosão. Vulcano. Falei empatado. Ah, com é ele. Vulcano que tava escrito. É, Vulcano. Eu Não, eu achei- falei vulcão. Não, Vulcano é um filme. É Eu Bruce falei Willis, Vulcano. né? Não é Bruce, Vulcano. É, Vulcano. você acertou. Então, É Bruce Willis, não é? Aquele filme que. Esse é o Vulcano, não é? acho que É, Ele tá com a menininha. Aí, Vulcano. a lava sai. Vulcano. Chama Duro de Aí eu Queimar falei, esse filme. o que, Duro de que é Vulcano? Se você falasse Bruce Willis, eu ia falar Duro de Matar. Primeira coisa que eu Esse é o último. ia falar. Seu é. Cara, esse aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Questão de tempo. Comédia, Ah, meio drama. Questão de tempo.
Viagem no tempo. Como se fosse a Questão primeira de vez. tempo. Não. Brasil. Do Homem do Futuro lá. Do Aê! velho. Homem do Futuro. Eu não assisti esse filme. É, do Wagner Moura. Wagner Moura, pô. Nós falamos sobre esse bom filme esse aí. filme. Também não vi, não. Nós falamos sobre esse filme Homem aí. do Futuro. É. Achei que era do Adam Sandler lá, como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez seria bom É meio também. drama. Eu tava pensando no... Sardinha, você tá perdendo, Projeto Sardinha. Adam, Tô, cara. só que não é comédia. Nem entrei. Meio comédia. É, tô igual o Zardini, 1-1. Quanto que eu dou? 4. Eu tô com 3. Parabéns. Tô com 4. Que isso? Eu acho que eu não conheço esse filme, pô. E? Não conheço. Depois eu... Não, mas o Japa tirou... Menos, ó, menos Eu um não tirei, pra tirei mim. porque eu não li, consegui ler. Então, mas eu não conheço esse filme. Ó, Como é se que eu não vou falar sabe, de filme que eu não tira ponto, conheço? Não sabe, Menos perdeu, um. menos 1. Ah, pá. Como é que eu vou saber? Eu não sou obrigado a saber o nome. Bernardo, A Você bancada juiz. decide. Não, Olha deixa o Bernardo, só. editor. 3 salários que sim. Olha Bernardo. só. Filme antigo. Beleza? Casablanca. O cara sobe em cima de uma cadeira. Cidadão É, Kane. Sociedade dos Poetas Ah, eu Mortos. ia falar Aê. isso. É da mesa. Essa É. é boa. Mas tudo bem. O cara sobe numa cadeira, eu demorei Não é pra cadeira. ligar. Ah, na mesa, pô. Deu certo. O cara vai falar a grande Eu só virada. sabia bom essa, filme. eu não tinha mais nada pra falar desse filme. Nossa, A não ser o nome do ator. Rasgar pra ver esse filme. livro. Rasgar poderia livro. ser. Você precisa ver esse filme de novo. Esse filme é bom. Aventura. Aventura de Pi. Aventura de Robô Pet. Gigante. Robô gigante. Pacific Rim. Em Ave- português, Sei lá o nome. Círculo de desse filme. Fogo. Círculo de Fogo. Mas acho que tem Tá que bom. valer Não, o... Círculo de Fogo. Não, tá escrito Círculo de Círculo Fogo. de Fogo. acertei. Círculo de Círculo de Fogo. É, você podia ter falado em Não, português. vamos Sei ser que- justos. tá Eu não vendo? lembrava. Esse episódio começou com problemas em inglês. Então, e ele você continua que é o com cara, problema eu em posso falar inglês. Só mais um, Preconceito só mais um. contra coisa em Você inglês. tem mais um ou você só vai fazer mais um? Nossa! Eu vou só aqui, ó. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Que isso, gente? Isso é pior Isso é piada interna? Tropa de Elite, pô. Ele cantou muito ruim, Falar, você pega a sacola. Gente, é impressionante. O Alê, ele consegue a cada episódio superar Não. Cara, eu sou a maravilhoso. sua vergonha. Eu sou o tiozão. Ele continua perdendo Eu sou Rio de Janeiro, isso é tiozão. verdade. Isso é verdade. Não tem mais Eu nenhum. sou um... Tem Você se mais redimir aqui, dessa? vocês Não, querem? faz só Tem mais 3 uma. aqui. Precisa redimir Essa desse daí aí. foi Tem muito ruim, três. cara. Faz o Zardini, vai Essa acertar. daí, essa daí foi muito ruim, mano. Para, só na musiquinha aí. O Cara, cara acertou sim. 5 Não, Como vezes. você essa daí canta foi- a música foi fazendo piada papará, interna. papará, Vai. papará. Tá bom. Mas como é que ele nossa- acertou? Ó, a produtora falou pra gente fazer cada um. Ó, então tá bom. Fazer esse aqui, ó. Com uma, hein? Uma só. A gente agora, essa última rodada aí, só Uma palavra. Uma palavra Tá bom. só, pra adivinhar, tá? Dificuldade desnecessária. Animais... Já foi uma Já palavra. Frase. Acabou, Uma não, frase. acabou. Uma frase, uma frase. Frase. Não. Frase. Calma. Compramos no zoológico. Não, pode ser uma palavra Compramos no só. zoológico. Não, Sem calma aí, que florestas. já foi essa. Calma, vamos tentar com essa. Vamos calma, tentar com calma, animais. calma, que eu tô Animais. lembrando. Madagascar. Não. Compramos no zoológico. Não, vocês- Sem floresta. Animais falando com uma pessoa. Não, não Doutor falando. Dolittle. Não. Animais cantando com uma pessoa. Sing. Não. Eu acho que a referência que eu coloquei é ruim. Cara, que frase horrível. Animais cantando com Uma pessoa canta e os animais aparecem. Melhorou. Ah, Branca de Neve. Isso, garotinho. Nossa, mas os animais não cantam. Falasse maçã, Alexandre. Nada a ver. Ele podia falar. Ele podia Animais, eu falar que lembrei ele dos podia animais. falar. Era qualquer uma. Eu Ele tava podia vendo, começar a primeira com coisa que eu pensei foi nos Ele anões. podia falar Eu espelho, pensei espelho nos meu. anões. Eu falei assim, não vou pros anões, eu vou pra outra coisa. Lembrei dos animaizinhos. Cara, animais cantando Ó pra lá, uma ó. pessoa. Uma palavra, hein? Nossa, pera aí. Não, uma palavra não, vai uma frase, né? Uma frase. Porque Fernanda Montenegro. Montenegro. Cidade de Deus. Não, não podia falar o nome da atriz. Não pode falar o Não, nome da atriz. desculpa, ninguém me falou isso. Falou, mas como Central do Brasil. Volta aí. Volta Central aí do a Brasil. vida aí. Como Não, não mas falo, vale ou não me falou vale? isso? Não vale. Rouba Não do Gui, vale. então. Central do Mas Brasil? você tá certo. Olha lá, ó. Não, mas não foi, né? Ele falou o nome Ela da devia ter atriz, ganhado o Fernanda. Oscar Ah, não desse- sabia que eu não podia. Não, só soube quando o Gui falou que ele não Tá podia bom, falar. vai de novo. Então vai. Uma palavra? Vai. Tão rápido. Escudo. Escudo? Capitão América. Calma, Ah, Capitão velho. América tem 3.
Aqui só tá Capitão. Ué. Eu acertei o que ele falou. Não, mas o primeiro chama Capitão América. O primeiro Vingador. Acabou? Chama Então tá América. bom. Subtítulos Então, o primeiro aí. Vingador. Acabou. Então acabou. Quer mais dois aí? Não tem tempo, né? Aí eles acabou. escrevem e entregam pra nós aqui, ó. Não, tá Não, já- suave. Acho Já que deu. ganhei já. Tá Você certo. O B, Quem ganhou foi o- quem coloca no placar lá. Você não Quem sabe ganhou? quanto tem. Você. Quem ganhou? Eu só vou saber na edição. Não, Eu Guilherme posso Maria. já, mudar a sete edição. Você ganhou pontos. 5. Já pra 5 a Cara, eu acertei 4. 5. É 5 ou Central 6 do pra Brasil, Eu você? não conta. acertei 4, né? 6. Central do Brasil. Não, eu Olha, tomei já- punição de quê? Se eu tomei punição, ele tomou punição também. Por que eu tomei então punição? pronto. Por que eu tomei Então punição? pode pegar o que eu não falei. Mas por que eu Não, tomei deixa punição? eu Não falar, entendi. faz o dele. Daí, já Faz que eu o tenho dele. Eu mais tomei pontos. punição por quê? Você Faz. também não soube Vê o se você filme. vai fazer. Você não soube também. Não dava, né? O V fazia assim, Você ó. sabe V qual e que o é E, esse? ele via com a pontinha. Você sabe que filme Aí é eu falei, esse? Sulcano? Mano, eu sei que é, mas não é Eu o acho, nome. Não é esse eu acho que o nome é outro, entendeu? Deixa eu ver o que Não, é. não, eu vou Redime, falar, vai mas lá, é o nome vamos do ver. Uma filme. frase. Eu não vou falar Vou porque redimir. eu li. Vai vocês Vou dois redimir. ler. Uma frase. Não, uma palavra. Nossa. Tubarão. Eu ia falar esse. Tubarão? Não. Não. Não pode ser o nome do filme, é a palavra que eu falar. Mega Joe. Tubarão. Mega Tubarão gigante. Ele se... Ah, tá escrito Eu acertei o impossível. Megalodonte. Acertei ou não acertei o Eu achei que tá errado o nome. Megalodonte. Escuta. Existe um filme chamado Então, Megalodonte. o nome dele tá Rapidão. errado. Eu acertei o de ficção. Você ganhou. Seria Mega Tubarão. Ah, Escuta, Zardini rapidão. acaba de Eu ganhar 10 acertei pontos. o impossivão aí, ó. Você acertou mesmo. Acho que esse ponto Não vale dá. por 3. Esse não dá. Matei, 3 pontos aí. É só colocar aí, Bernardo, porque não, porque eu redimi ali o último ali, ó. Mega Porque Tubarão. porque ficou claro ali que não tinha, o filme Decide não no dado. existia. Qual é a O filme não chance? existia. O Ale deve perder 3 pontos. Ué, pergunta se o Japa deve perder os pontos todos aí. Porque eu Mas Você não com consegue perguntar, essa eu foi já perguntei o meu. Cesta de Ó, longe, é um 3 D20, pontos. tá competindo com 10, tá? Mais de contra 10 quem? você... Contra o Japa? Mais de 10 você perde. E Contra se os for menos de fatos. 10, Não perde. o Japa O Japa perde. perde. Não é assim que Pronto, funciona, não, Dado. mas Você não já quero jogou saber, a gente RPG? inventa. Não, é um teste. Nunca teste jogou 10, vai. RPG. Tem regra nova agora, viu? Deu 15, você perdeu. Então, no próximo Vamos fazer episódio um teremos box. um box ao vivo aqui. Galera, mais uma Você vez pode o destino unboxing, vamos fazer decidiu. um unboxing aqui. Alexandre Unboxing. está errado, o Japa está certo e agora o Dado comprovou. É uma honra ganhar Nós não você jogamos novamente. Eu tenho uma sortes pergunta aqui. pra você. Deus joga dados? Lembra desse livro que tinha? É verdade. Meus nobres, tá muito bom o papo. Zardini, muito obrigado por contribuir tanto aqui com a gente. Desde a primeira temporada, o seu nome era um nome aí que apareceu pra gente. E agora, na segunda temporada, ter você com a gente é motivo de alegria, tá? E com todo o conteúdo que você tem aí pra gente. Agradecer aí ao meu amigo Japa, meu amigo Guilherme Amarino. Esse é o Peregrino da Alvorada. Lembrando pra você que você pode curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas, ativar o sininho. Segue a gente e vamos que vamos. Valeu, até a próxima.